Fala, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as camadas da Terra. Sempre acompanhando comigo no mouse aqui, tá certo? Muito bem. A Terra, ela é formada e nós classificamos em três partes, desde a superfície até o seu interior, o seu meio. A superfície da Terra é o que nós chamamos de crosta terrestre, ou litosfera, tá? Abaixo da crosta terrestre, a gente tem o manto, que pode ser dividido em manto externo e manto interno, e lá no centro da Terra, a gente tem o núcleo, também pode ser dividido em núcleo externo e núcleo interno, beleza? Então, três camadas da Terra: crosta, manto e núcleo. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, ok? Muito bem. Aqui a gente começa, então, falando do núcleo. Então, o núcleo da Terra é a parte mais interna. Vamos acompanhar aqui, ó, a parte mais interna do planeta. Ele é rico em ferro, tá? Tem bastante ferro nele. E tanto no núcleo externo quanto no núcleo interno, nós vamos encontrar, então, bastante ferro, com uma certa diferença do seguinte, tá aqui para vocês acompanharem no cantinho, ó. No núcleo externo, a gente encontra bastante ferro derretido. E no núcleo interno, bastante ferro sólido, tá? Então, na parte mais interna do planeta, no núcleo interno, bastante ferro sólido. Na parte externa do núcleo, núcleo externo, bastante ferro líquido, ok? Muito bem. E o manto? No manto, nós vamos ter o manto externo e o manto interno. Aqui ambos são pastosos, tá? São líquidos, por assim dizer. Eles preenchem o espaço entre a crosta e o núcleo. Ele é muito quente, tá? E essa temperatura elevada, o núcleo também é muito quente, mas a temperatura elevada do manto e a energia que ele recebe, o calor que ele recebe do núcleo, faz com que o seu material seja pastoso, seja líquido, tá? Então, preenchendo o manto, a gente encontra o magma, tá certo? Vamos ver aqui, manto externo, manto interno, formado aqui, ó, formado pelo magma, ele é pastoso e está em constante movimento. Esse movimento, eu vou mostrar um slide para vocês aqui, o que ele causa aqui na nossa crosta. Muito bem. A parte mais externa é a crosta, tá? Então, a crosta é onde a gente está, onde nós vivemos, é onde nós tiramos nossa subsistência, então, onde nós nos instalamos, onde nós plantamos e colhemos e assim por diante, tá? Como eu já falei, ó, também chamada de litosfera, é uma fina camada formada por diversos elementos químicos. Então, nós vimos, por exemplo, no núcleo, que tem bastante ferro. Aqui na crosta terrestre, a gente encontra vários tipos de elementos, tanto gasosos quanto sólidos e líquidos, tá? Aí, como eu falei, ó, é onde vivemos e conseguimos o que precisamos para a vida. E na crosta, nós encontramos o que nós chamamos de placas tectônicas. E aí aqui tem uma curiosidade para vocês aqui embaixo nesse slide, ó. As placas tectônicas ficam em constante movimento. Esse movimento é impulsionado pelo magma que constitui o manto terrestre. Então, no slide anterior, que a gente estava falando do manto, nós pontuamos que ele é formado pelo magma e que esse magma é pastoso. Então, esse magma, ele se movimenta o tempo todo, tá? E esses movimentos dos magmas faz com que ocorra a movimentação das placas tectônicas. Aqui, ó, observem nessa animaçãozinha aqui, o que a gente chamava de Pangeia. Então, o que seria a Pangeia? Seria um supercontinente, que ele está representado aqui, ó. Se vocês prestarem bastante atenção, todos os continentes estão juntos. Olha a gente aqui na América do Sul, ó, no cursor do mouse, e olha que a gente está aqui junto da África, ó, tá vendo? E aqui nessa animação vocês observam que ao longo do tempo, em milhões e milhões de anos, houve uma movimentação. Acredita-se que essa movimentação ainda esteja ocorrendo e, graças a essa movimentação das placas tectônicas sobre o manto, né, o magma,
fez com que ocorresse essa movimentação, separando o supercontinente em vários continentes menores. Então, aqui a gente vê junto, como está vendo no desenho aqui, ó, e já começa a perceber a separação dele, tá certo? Então, essa animaçãozinha mostra a separação da Pangeia, do supercontinente, formando os continentes como nós conhecemos hoje. Ok? Muito bem. Essa movimentação das placas tectônicas, elas contribuem para alguns fenômenos naturais que nós conhecemos. Então, por exemplo, os furacões, os maremotos, os terremotos, os tsunamis, tá? São alguns exemplos de fenômenos naturais que ocorrem por conta da movimentação das placas tectônicas. O mais comum que a gente pode citar aí, que a gente está acostumado a ver nas redes sociais, ou na mídia, são os terremotos. Então, quando ocorre um choque entre as placas, quando ocorre uma movimentação dessas placas, ocasiona tremores, que nós chamamos de terremotos, tá certo? E aí, como eu falei, os tsunamis, os maremotos, também são consequência dessas movimentações aí que a gente vê no manto. Já as atividades vulcânicas, os vulcões, né, as erupções vulcânicas, elas são decorrentes da liberação de calor e de magma. Quando o magma é liberado para a superfície da Terra pelos vulcões, ele recebe o nome de lava. L-A-V-A, lava, tá? Então, a lava que a gente vê escorrendo pelos vulcões numa erupção, nada mais são do que a incidência do magma que está subindo do manto em alta temperatura, com muita pressão, ok? Bom, era isso que a gente tinha para hoje. Qualquer dúvida, só falar comigo.